né? Muito boa E hoje se pergunta. pergunta muito a função do pastor, porque eu não sei se o senhor tem visto isso, mas tem muitas pessoas hoje endeusando o pastor e não a Sim, Cristo. sim, verdade. Quando a gente vê essa figura, o pastor, né? O pastor é uma figura que cuidava de animais, pastor de ovelhas, e a gente tem aí um exemplo clássico disso no Salmo 23. O salmista chamando Deus de pastor. Então, todo pastor, basicamente falando, ele tem a missão proteger, o pastor ele protegia o rebanho, ele também guiava o rebanho, e ele guiava esse rebanho para onde? Para águas tranquilas e pastos verdejantes. E além disso, ele corrigia, que às vezes a ovelha queria pegar outro caminho e ele dava uma correção nela para que ela não saísse do caminho. Então ele protegia, alimentava, ele cuidava. Então, pegando essa figura do pastor de ovelhas, animal, e transportando essa figura para o Novo Testamento, a gente vai ter Jesus como pastor. Ele mesmo disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então isso significa que Jesus, ele é o nosso pastor, que cuida, que nos alimenta, que nos protege, que nos guia pelo caminho de justiça e de santidade. Mas esse mesmo Jesus que é pastor, que é o nosso sumo pastor, ele chama pastores. E aí a gente vai ver lá em Efésios o apóstolo Paulo trabalhando a respeito disso. Dentre os dons ministeriais, existe o dom de ser pastor. E esse homem que é chamado para ser pastor, ele não pode ser neófito, ele não pode ser uma pessoa espancadora, ele precisa ser um homem de família, ele precisa cuidar bem da sua esposa, dos seus filhos, ele precisa ser um homem apaixonado pelas escrituras, porque convém que ele seja apto a ensinar. É o que diz lá em Timóteo, né? Isso, a orientação de Paulo a Timóteo, ele tem que ser apto a ensinar. Ele tem que ter uma vida ilibada, ele tem que ser exemplo, né? Paulo disse para Timóteo: "Sê tu exemplo dos fiéis". Então, o pastor é uma figura, é um homem extremamente necessário, não apenas para a vida da igreja, como organização, a igreja local, mas o pastor é um homem extremamente necessário para a sociedade. Porque quando um pastor ele chega em uma cidade, quando ele chega em um bairro, ele não é apenas o pastor da igreja, mas ele se torna o pastor daquela comunidade. Sim. Ele é um exemplo, né? Ele é um exemplo de um homem de Deus que intercede, que orienta, que ajuda, que corrige, tudo através da palavra de Deus. Então, é um homem extremamente necessário na sociedade. Tá vendo? Quem quer ser pastor tá aí. E é uma grande É uma grande responsabilidade. responsabilidade. Inclusive, eu quero até acrescentar algo. É, por exemplo, a Bíblia diz que quem deseja o pastorado ou o episcopado, excelente obra deseja. Agora,